Os olhos de uma mãe enxergam além do que qualquer pessoa pode imaginar. Conseguem ver a mentira escondida atrás do sorriso, o desprezo disfarçado de carinho, a ganância mascarada de necessidade. Aos meus 67 anos, pensei já ter visto de tudo nesta vida. Criei sozinha minha filha Amanda desde que ela tinha 8 anos, quando Renato nos abandonou por uma mulher 20 anos mais jovem. Trabalhei dobrado como professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Economizei cada centavo possível para garantir que ela tivesse educação de qualidade, roupas bonitas, uma vida confortável. Sacrifiquei meus sonhos pelos dela, e é assim que sou recompensada. Ainda consigo sentir o frio na espinha quando atendi aquele telefonema na última quinta-feira. A voz de Amanda soava diferente, mais animada que o normal, quase artificial. Mãe, vou jantar hoje com Tiago e a Cristina no Cantinho Carioca. Aquele restaurante em Ipanema onde o couvert artístico custa mais que uma cesta básica. Senti algo estranho naquela ligação. Talvez fossem os anos de experiência lendo nas entrelinhas do comportamento dos alunos, ou simplesmente o instinto materno que nunca falha. Posso ir também, filha? Faz tempo que não saímos juntas. Falei tentando disfarçar a insegurança na voz. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos, mas foi o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Não, mãe. É um jantar só para nós 3. Assuntos de família. Família. Como aquela palavra doeu. Como se eu não fosse mais parte da família dela. Como se aquela mulher, Cristina, que conhecia a Amanda há apenas 2 anos, tivesse tomado meu lugar. Tudo bem, filha. Respondi, engolindo o nó que se formava na minha garganta. Foi então que ela completou, como quem não quer nada. Vou pagar com seu cartão de crédito, tá bom? Depois te devolvo. Devolvo. Uma promessa que já havia escutado tantas vezes nos últimos meses e que nunca se cumpria. O limite do meu cartão, que deveria durar o mês inteiro, agora mal chegava à 3ª semana. Meus remédios para pressão, que comprava na farmácia perto de casa com desconto de aposentada, às vezes ficavam para o mês seguinte porque não sobrava dinheiro. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na poltrona da sala por quase 1 hora, olhando para o porta-retrato na estante. Amanda, aos 15 anos, sorrindo com o uniforme do colégio, segurando o troféu da feira de ciências. Naquela época, seus olhos ainda brilhavam de admiração quando me olhava. Quando foi que aquele olhar mudou? Em que momento minha menina se transformou nesta estranha que me tratava como um caixa eletrônico ambulante? Abri a gaveta da escrivaninha e peguei os extratos do banco dos últimos meses. Havia marcado com caneta amarela todos os gastos que não reconhecia. Bolsas de marca que nunca vi Amanda usar. Jantares em restaurantes onde nunca fui convidada. E o que mais me intrigava, compras frequentes na Elite Moda. A boutique da sogra dela no Shopping Rio Sul. Valores absurdos que somados dariam para pagar 1 ano de aluguel do meu apartamento em Botafogo. Foi então que lembrei de Rogério Sampaio, meu ex-aluno que hoje era gerente da agência bancária na Avenida Atlântica. Há 10 anos, quando ele estava prestes a abandonar a faculdade por problemas financeiros, arranjei para ele uma bolsa de estudos e um estágio remunerado no departamento de economia. Nunca cobrei o favor, mas sabia que ele se sentia eternamente grato. Com as mãos trêmulas, disquei seu número. Atendeu no segundo toque, como sempre fazia. Professora Luciana, que surpresa boa. Como está? Rogério, preciso de um favor especial. É algo delicado. Expliquei a situação, detalhando minhas suspeitas. Ele ouviu em silêncio, só interrompendo para fazer algumas perguntas pontuais. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Estamos falando da sua filha. Justamente por ser minha filha que preciso fazer isso, Rogério. Preciso saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Combinamos que ele me avisaria assim que houvesse qualquer movimentação no meu cartão naquela noite. Também pediria ao setor de segurança para investigar o padrão de gastos dos últimos meses, especialmente nas transações com a boutique da Cristina. Após desligar, fui até o quarto e abri o guarda-roupa. No fundo da última gaveta, embaixo das echarpes de inverno, estava uma caixa de veludo bordô. Dentro, o conjunto de joias que minha mãe me deixou, brincos e colar de granada,
pedras semi-preciosas que combinavam perfeitamente com meu vestido formal da mesma cor. Usava apenas em ocasiões muito especiais. E aquela noite, sem dúvida, seria especial. Tomei um banho demorado, pensando em cada palavra que diria. Sequei meus cabelos brancos com cuidado, fazendo os cachinhos que emolduravam meu rosto. Passei meu melhor perfume, presente do meu namorado Gustavo, professor de educação física que conheci nas aulas de hidroginástica para a terceira idade. Ele sempre dizia que eu parecia 10 anos mais jovem quando sorria, mas naquela noite não havia motivos para sorrir. Enquanto me arrumava, a mente fervilhava com lembranças. O nascimento de Amanda, seus primeiros passos, as noites em claro quando ficava doente, as festas de aniversário que organizava economizando o ano inteiro. Como alguém que recebeu tanto amor podia se transformar em uma pessoa tão fria e calculista? O celular tocou exatamente às 20h47. Era a mensagem de Rogério. Acabou de passar uma transação no Cantinho Carioca. Valor: R$ 1.437,50. Cartão recusado por limite insuficiente. Então era isso. O plano estava em ação. Peguei minha bolsa, verifiquei se estava com os extratos e documentos que Márcia, minha amiga advogada, havia preparado. Desci até a portaria do prédio e pedi ao seu Antônio que chamasse um táxi. "A senhora está tão elegante hoje. Vai a alguma festa?" perguntou ele com seu jeito sempre gentil. "Não, seu Antônio. Vou a um acerto de contas." O táxi chegou em poucos minutos. Durante o trajeto até Ipanema, meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Não era apenas pelo confronto que estava prestes a ter, mas por saber que após aquela noite, nada seria como antes. A relação com minha filha estaria irremediavelmente transformada. Eu estava prestes a desmascarar não apenas um esquema financeiro, mas a traição mais dolorosa que uma mãe pode sofrer. Quando o táxi parou em frente ao Cantinho Carioca, respirei fundo e ajeitei o colar de granada no pescoço. Através da vitrine, podia ver a mesa onde estavam sentados. Amanda gesticulava nervosamente enquanto o garçom, constrangido, explicava algo. O rosto do meu genro Tiago estava vermelho de raiva, e Cristina mantinha aquele ar superior que tanto me irritava. Era o momento perfeito para entrar em cena. Empurrei a porta de vidro do restaurante com uma confiança que não sabia que ainda existia dentro de mim. O maître me olhou de cima a baixo, provavelmente avaliando se eu pertencia àquele ambiente refinado. Meu vestido bordô não era da última coleção, mas tinha classe, assim como eu. "Boa noite, senhora. Tem reserva?" perguntou ele com aquela formalidade ensaiada. "Não preciso de reserva. Estou vendo minha filha ali." Apontei para a mesa ao fundo, onde Amanda gesticulava cada vez mais nervosa para o garçom, que segurava o cartão de crédito recusado como se fosse um objeto contaminado. Caminhei pelo salão sentindo os olhares curiosos dos outros clientes. Música ambiente tocava suavemente, taças tilintavam, garfos e facas faziam aquele ruído delicado contra a porcelana importada. Um mundo tão distante da sala de aula onde passei minha vida inteira. Um mundo que minha filha e seu marido fingiam pertencer, às minhas custas. Quando estava a poucos metros da mesa, Amanda me viu. A expressão em seu rosto valeu cada centavo que ela havia me roubado. Seus olhos arregalaram, a boca abriu e fechou como um peixe fora d'água, e a cor abandonou completamente sua face maquiada. "Mamãe?" Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. "O que está fazendo aqui?" Cristina, a sogra, virou-se bruscamente. Sempre impecável com seus cabelos tingidos e suas joias chamativas, ela tentou manter a compostura, mas notei o pânico em seus olhos. Tiago, meu genro, parecia querer desaparecer na cadeira. "Boa noite a todos," falei pausadamente, saboreando cada sílaba. Soube que estão tendo problemas com o pagamento da conta. O garçom, claramente aliviado por ver um adulto responsável entrar em cena, explicou. "O cartão foi recusado, senhora. Limite insuficiente." "Que estranho." Fingi surpresa. "Meu cartão de crédito está com o limite comprometido? Justo hoje que recebi o pagamento da aposentadoria?" Puxei uma cadeira vazia de uma mesa ao lado e me sentei, colocando minha bolsa sobre a mesa. Amanda afastou sua taça de vinho, como se temesse que eu a derrubasse propositalmente sobre seu vestido,
Provavelmente outro item comprado com meu dinheiro. Mãe, podemos conversar sobre isso em casa. Ela tentou, com aquele tom condescendente que usava comigo desde que se casara com Tiago, como se eu fosse uma criança inconveniente. Não, querida. Vamos conversar aqui mesmo. Afinal, estamos em família, não é? Foi o que você disse ao telefone. Um jantar de família. Abri minha bolsa e retirei os extratos cuidadosamente organizados. E já que estamos falando de família, talvez possamos esclarecer alguns gastos familiares dos últimos meses. Tiago pigarreou, ajustando a gravata cara que enfeitava seu pescoço magro. Dona Luciana, com todo respeito, este não é o local apropriado. Com todo respeito, Tiago, o local apropriado seria vocês me consultarem antes de gastar meu dinheiro. Mas já que pulamos essa etapa de consideração, vamos direto ao acerto de contas. Virei-me para Cristina. A propósito, sua boutique no Shopping Rio Sul deve estar indo muito bem. Pelo menos é o que indicam essas compras frequentes. Cristina engoliu em seco, seu colar de pérolas subindo e descendo junto com a garganta. Não sei do que a senhora está falando. Não? Deslizei um extrato específico para ela. R$ 6.000 em uma bolsa Prada no dia 12 do mês passado. Curioso, porque no mesmo dia, Amanda me disse que precisava de dinheiro para pagar uma taxa extra da faculdade de medicina. O silêncio que caiu sobre a mesa foi ensurdecedor. As mesas ao redor começaram a diminuir suas próprias conversas, atraídas pelo drama que se desenrolava. Alguns clientes nem disfarçavam mais o interesse. Amanda tentou uma última cartada. Mãe, você está envergonhando a gente. As pessoas estão olhando. Envergonhando? Minha voz não aumentou, mas ganhou uma firmeza que fez minha filha recuar na cadeira. Envergonhante é uma professora aposentada ter que economizar nos remédios, porque a filha, que deveria cuidar dela na velhice, está desviando seu dinheiro para bancar um estilo de vida que não pode manter. Neste momento, percebi que o gerente do restaurante se aproximava, provavelmente para pedir que resolvêssemos nossas diferenças em outro lugar. Antes que ele chegasse, levantei a mão em um gesto que pedia 1 minuto. Retirei da bolsa um envelope lacrado. Antes que alguém mais se intrometa, gostaria de fazer um brinde. Peguei a taça de água que estava na minha frente. Um brinde à verdade que sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. O gerente parou a meio caminho, confuso com a reviravolta. Os outros clientes, agora abertamente curiosos, observavam a cena como se assistissem a uma peça de teatro. Amanda, você se lembra quando tinha 10 anos e perdeu aquele concurso de soletração na escola? Você estava tão triste que prometi que nunca mais deixaria você perder nada importante na vida. E cumpri essa promessa, não é? Paguei seus cursos de inglês, suas aulas de piano, sua faculdade de medicina. Tomei um pequeno gole de água. Mas esqueci de ensinar a lição mais importante. O caráter não se compra. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Amanda, mas não me comovi. Eram lágrimas de quem foi pega, não de arrependimento. Conhecia bem a diferença. Não vou fazer um escândalo aqui. Não é do meu feitio, mas também não vou continuar sendo enganada. Abri o envelope e retirei um documento oficial. Este é um boletim de ocorrência registrado hoje à tarde na Delegacia de Crimes Financeiros. Apropriação indébita é o termo técnico, mas prefiro chamar pelo nome verdadeiro: roubo. Tiago levantou-se bruscamente. A senhora está louca! Não pode fazer isso! Sente-se, rapaz! A voz grave de um homem soou atrás de mim. Era Gustavo, meu namorado, que acabava de chegar acompanhado de Márcia, minha amiga advogada. A menos que queira adicionar desacato à lista de acusações. O rosto de Cristina tornou-se uma máscara de puro ódio. Então era isso. Uma armadilha. Vocês planejaram tudo. Não, Cristina. Vocês planejaram tudo. Eu apenas descobri. Virei-me para Márcia, que colocou sua pasta sobre a mesa e retirou mais documentos. Como representante legal da senhora Luciana Torres, Márcia começou em seu tom profissional. Gostaria de informar que, além da queixa criminal, estamos entrando com um processo cível contra os 3 presentes. E sim, isso inclui você, Cristina, pois temos evidências de que sua boutique está sendo usada para lavar dinheiro obtido de forma fraudulenta de pelo menos 5 outras vítimas idosas. A face de Cristina empalideceu ainda mais.
Isso é absurdo! Você não tem provas. Tenho sim, respondi calmamente. Sua loja vende em média 20 peças por mês, segundo dados oficiais da administração do shopping. No entanto, seu faturamento declarado equivale a mais de 100 itens de luxo. A menos que suas roupas sejam feitas de ouro, os números não fecham. Amanda começou a chorar abertamente agora. Mãe, por favor, não faça isso. Eu posso explicar. Tarde demais para explicações, filha. Suspirei, sentindo o peso de todas as décadas de sacrifício desmoronando sobre meus ombros. Sabe o que mais me entristece? Não é o dinheiro. É saber que enquanto eu contava moedas para comprar meus remédios, você ria de mim pelas minhas costas, achando que eu era apenas uma velha tola e ingênua. O gerente do restaurante finalmente criou coragem para se aproximar. Com licença, está tudo bem por aqui? Não, não está, respondi honestamente. Mas ficará em breve. Virei-me para ele. Quanto é a conta? Ele hesitou, olhando para as faces tensas ao redor da mesa. R$ 1.437,50, senhora. Retirei da bolsa meu talão de cheques. Algo que quase ninguém mais usava, mas que eu, da velha guarda, ainda mantinha. Preenchi o valor e assinei. Isso cobre a conta e a gorjeta. Entreguei o cheque ao gerente. Peço desculpas pelo transtorno. Ele aceitou o cheque com um aceno de cabeça e afastou-se rapidamente, aliviado por sair daquela situação desconfortável. Quanto a vocês três, continuei, guardando minhas coisas na bolsa. Tem duas opções. Primeira, cooperam com a investigação, devolvem tudo o que me tiraram e aos outros idosos também, fazem trabalho comunitário e ficamos por isso mesmo. Segunda, enfrentam um processo criminal completo, com toda a publicidade que isso acarreta. Cristina, sempre preocupada com sua imagem pública, foi a primeira a mostrar sinais de rendição. Isso arruinaria minha reputação no comércio. Ninguém mais compraria na minha loja. Deveria ter pensado nisso antes de transformar sua boutique em um esquema de lavagem de dinheiro. Márcia observou friamente. Vocês têm 48 horas para decidir. Depois disso, o caso segue para o Ministério Público. Levantei-me lentamente, ajustando meu vestido bordô. Ah, mais uma coisa. Retirei um pequeno cartão do banco da bolsa e o coloquei na mesa. Seu cartão adicional está cancelado, Amanda, assim como o auxílio mensal que depositava na sua conta. Os olhos dela se arregalaram. Como vou pagar minhas contas? O aluguel? Da mesma forma que eu fiz durante toda a minha vida, trabalhando honestamente. Ajeitei o colar de granada no pescoço. Você tem 28 anos, um diploma de medicina e um marido. Está mais que na hora de viver com seus próprios recursos. Tiago, que permanecera em silêncio nos últimos minutos, provavelmente calculando suas chances de sair daquela situação ileso, finalmente falou. Amanda nunca concluiu a faculdade de medicina. Ela abandonou no 5º período. O choque que senti foi como um soco no estômago. Todos aqueles anos pagando uma das faculdades mais caras do Rio de Janeiro. O quê? Amanda lançou um olhar furioso para o marido. Cala a boca, Tiago. Não vou afundar sozinho nisso. Ele rebateu. Sua mãe acha que você é médica formada, que estuda para a residência. Você nem pisa na faculdade há 2 anos. A revelação fez minhas pernas fraquejarem. Gustavo percebeu e imediatamente puxou uma cadeira para mim. Sentei-me, tentando processar mais essa traição. Onde foi todo o dinheiro das mensalidades, Amanda? Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Viagens, roupas, a entrada do apartamento em Botafogo. Não era apenas dinheiro que haviam roubado de mim. Era também meu orgulho, meus sonhos, minha confiança. A filha médica que tanto me gabava para as colegas professoras. Tudo uma mentira. Acho que já ouvimos o suficiente por hoje. Gustavo colocou a mão em meu ombro, sua presença sólida me impedindo de desabar completamente. Vamos, Luciana. O táxi está esperando. Márcia recolheu os documentos espalhados sobre a mesa. Meu escritório entrará em contato amanhã cedo para agendar os depoimentos formais. Levantei-me novamente, desta vez apoiada no braço de Gustavo. Olhei uma última vez para minha filha, buscando algum vestígio da menina que criei, algum sinal do amor que pensei existir entre nós. Só encontrei vergonha e medo em seus olhos. Não por ter me magoado, mas por ter sido descoberta. Amanda,
Minha voz saiu mais suave do que pretendia. Quando seu pai nos abandonou, prometi que nunca faria o mesmo com você. E não estou quebrando essa promessa agora. Estou apenas exigindo respeito e honestidade. Quando estiver pronta para isso, minha porta estará aberta. Virei as costas e caminhei para a saída, de cabeça erguida, com Gustavo de um lado e Márcia do outro. Os demais clientes do restaurante abriam caminho discretamente, alguns com expressões de compaixão, outros cochichando entre si sobre o drama que acabavam de testemunhar. Ao sair para a noite de Ipanema, o ar salgado do oceano encheu meus pulmões. Respirei fundo, como se emergisse de um longo período submersa. As estrelas brilhavam indiferentes às pequenas tragédias humanas. O táxi aguardava, conforme combinado. "Você está bem?" Gustavo perguntou, sua voz grossa carregada de preocupação. "Não", respondi honestamente, "mas vou ficar." Entramos no táxi e Márcia deu ao motorista o endereço do meu apartamento. Durante o trajeto, olhei pela janela as luzes da cidade que tanto amava, pensando em como a vida nos surpreende nos momentos mais inesperados. Aos 67 anos, quando deveria estar desfrutando da tranquilidade da aposentadoria, via-me enfrentando uma batalha que jamais imaginei. Mas em meio à dor, sentia também um estranho alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha um efeito libertador. Não precisava mais viver de aparências, fingindo para os outros e para mim mesma que tudo estava bem, quando meu coração sabia que não estava. O taxista sintonizou uma rádio que tocava uma antiga canção de Chico Buarque. Fechei os olhos, permitindo que a música embalasse meus pensamentos. A letra falava sobre recomeços e ciclos que se fecham para que outros possam se abrir. Era exatamente onde eu me encontrava, no final de um ciclo, à beira de um recomeço. "O que vai fazer agora?" Márcia perguntou suavemente, interrompendo meus pensamentos. Abri os olhos e vi que estávamos quase chegando ao meu prédio em Botafogo. As luzes da portaria brilhavam acolhedoras, como um farol após a tempestade. "Amanhã?" Sorri levemente. "Vou dar aula de literatura para idosos na biblioteca municipal, como faço toda sexta-feira. Depois vou almoçar com minhas amigas do coral. À tarde, tenho minha sessão de hidroginástica." Olhei para Gustavo, que retribuiu com um sorriso carinhoso. "A vida continua, não é mesmo? Com ou sem traições." O táxi parou em frente ao meu prédio. Seu Antônio, o porteiro, aproximou-se para abrir a porta do carro, surpreso ao ver-me chegar acompanhada àquela hora da noite. "Boa noite, dona Luciana. Está tudo bem?" Olhei para o céu estrelado acima de nós, depois para meus amigos fiéis que estavam ao meu lado quando mais precisei, e finalmente para o pequeno prédio que chamava de lar. Um sentimento de gratidão surgiu em meio à tristeza. "Vai ficar tudo bem, seu Antônio." Respondi com uma certeza que crescia a cada segundo. Agora vai ficar tudo bem. Não dormi naquela noite. Sentada na poltrona junto à janela do meu quarto, observei o céu escuro transformar-se gradualmente nos tons pastéis da alvorada. O Rio de Janeiro despertava preguiçosamente enquanto eu, de olhos abertos há horas, revisitava cada momento da noite anterior, cada palavra dita, cada expressão capturada. Gustavo havia insistido em ficar, preocupado com o meu estado emocional, mas precisava desse tempo sozinha. Precisava processar não apenas a traição de Amanda, mas também a morte do que eu acreditava ser nossa relação. Como continuar sendo mãe de uma filha que me via apenas como um meio para seus fins? A pergunta ecoava em minha mente sem encontrar resposta. Às 6 da manhã, o telefone tocou. Ninguém liga tão cedo a menos que seja uma emergência. Com o coração acelerado, atendi. "Alô? Dona Luciana? É o Rogério, do banco." A voz dele soava profissional, mas com uma nota de urgência. "Desculpe ligar tão cedo, mas achei que precisava saber imediatamente." "O que houve, Rogério?" "A equipe de segurança fez a análise que solicitamos dos padrões de gastos. Encontramos algo preocupante." Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Houve uma tentativa de acesso à sua conta poupança às 3h42 da manhã. Alguém tentou fazer uma transferência de R$100 mil. Um calafrio percorreu minha espinha. Amanda tem acesso à minha senha? Não deveria ter.
mas o sistema detectou que o acesso foi feito pelo aplicativo instalado em um dispositivo registrado como Amanda iPhone. Bloqueamos a tentativa e congelamos a conta por segurança. R$100 mil. Todas as minhas economias para tratamentos médicos futuros, para uma eventual necessidade, para minha segurança na velhice avançada. Minha própria filha tentando me deixar na miséria. Dona Luciana, está aí? Estou. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Obrigada por avisar, Rogério, e por impedir a transferência. Sugiro que a senhora compareça à agência hoje mesmo para mudar todas as suas senhas e revisar as permissões de acesso. Posso reservar um horário especial antes da abertura oficial, às 9h30. Farei isso. Muito obrigada. Desliguei o telefone, sentindo uma determinação crescente substituir o choque inicial. Amanda havia cruzado todas as linhas possíveis. Não era apenas uma questão de dinheiro agora, mas de sobrevivência. Ela não hesitaria em me deixar sem nada. Tomei um banho rápido, vesti roupas simples, mas elegantes e preparei um café forte. Enquanto a água quente caía sobre meus ombros cansados, tracei mentalmente os próximos passos. Banco, delegacia, advogada, nessa ordem. O dia seria longo. Às 9h15, eu já esperava em frente à agência bancária na Avenida Atlântica. O céu havia clareado completamente, e turistas madrugadores já caminhavam pela praia. Observei um casal de idosos de mãos dadas na calçada da praia, compartilhando aqueles momentos simples que a vida oferece quando temos com quem dividir. Seria esse o futuro que eu poderia ter tido com Gustavo, se minha própria filha não tivesse tentado me reduzir à pobreza? Rogério chegou pontualmente, abrindo a porta da agência ainda fechada ao público. Bom dia, professora. Venha, vamos usar minha sala para maior privacidade. Segui-o pelo salão vazio até uma sala envidraçada nos fundos. Na mesa dele, uma pasta com meu nome já estava preparada. Rogério não estava tratando isso como um favor a uma antiga professora, mas como um caso sério de fraude. Receio que tenha mais notícias, ele disse, sentando-se e abrindo a pasta. A equipe de segurança aprofundou a investigação e descobriu um padrão sistemático nos últimos 8 meses. Pequenas transferências regulares da sua conta para a conta conjunta de Amanda e Tiago, sempre em valores que não chamariam sua atenção imediata. Ele deslizou uma folha com um gráfico para mim. Começou com transferências de 200, depois 500, gradualmente aumentando para 1.500 horas semanais. Como não percebi isso? Murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Os valores eram descritos como medicamentos mãe, supermercado mãe, plano de saúde mãe. Tudo sugeria gastos legítimos para seu benefício. Olhei para o papel sentindo náusea. A manipulação havia sido calculada, gradual, meticulosa. Não era um esquema impulsivo, mas algo planejado com frieza por meses, talvez anos. E tem mais. Rogério continuou hesitante. Encontramos transferências similares para outras 4 contas de idosos, todos com padrões idênticos, todos envolvendo a boutique Elite Moda como ponto comum. Outras vítimas, sussurrei. Exatamente. Um dos nossos clientes, Sr. Antenor Cardoso, de 78 anos, perdeu mais de R$200 mil no último ano. A filha dele é amiga íntima de Cristina Macedo, sua consogra. A dimensão do esquema começava a se revelar. Não era apenas minha filha me roubando. Era uma operação organizada, visando pessoas idosas, usando laços familiares como porta de entrada. Já notificamos as autoridades, Rogério explicou. O Departamento de Crimes Financeiros já está investigando. Seu boletim de ocorrência foi o primeiro, mas agora temos evidências concretas de um padrão criminoso mais amplo. Passei as 2 horas seguintes assinando documentos, mudando senhas, cancelando acessos e autorizações e formalizando a denúncia bancária. Quando terminei, sentia-me exausta, mas também estranhamente aliviada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente vindo à tona. Ao sair da agência, encontrei Gustavo me esperando na calçada, encostado em seu carro antigo, mas bem cuidado, um Volkswagen Gol dos anos 90 que ele mantinha impecável. Vestia roupas esportivas e tinha o semblante preocupado. Márcia me contou sobre a ligação do banco.
Ele disse abraçando-me. Vim direto da academia. Por que não me ligou? Não queria te preocupar. Respondi sentindo o conforto do seu abraço. E precisava lidar com isso sozinha, entende? Ele assentiu, respeitando minha decisão como sempre fazia. Era uma das qualidades que mais admirava nele. Sabia quando se aproximar e quando dar espaço. Venha, vou te levar para tomar um café decente. Depois passamos no escritório da Márcia. Ela já está montando o processo. No caminho para a cafeteria, contei a Gustavo sobre as descobertas de Rogério. As outras vítimas, o esquema organizado, a sofisticação da fraude. Ele ouvia atentamente, a mandíbula tensa, os nós dos dedos brancos de apertar o volante. É pior do que imaginávamos, comentou quando terminei. Não é apenas Amanda sendo uma filha ingrata, é uma quadrilha. Minha filha, parte de uma quadrilha. Repeti, a realidade ainda difícil de aceitar. Como não percebi antes, Gustavo? Que tipo de mãe não percebe que criou uma criminosa? Ele estacionou em frente ao Café Marésia, nosso lugar favorito com vista para o mar, e se virou para mim. Luciana, pare com isso. Amanda não é assim por sua causa. Você deu tudo a ela. Amor, educação, valores. As escolhas dela são dela mesma, não suas. Segurou minhas mãos enrugadas entre as suas. Algumas pessoas simplesmente cedem à ganância, independente da criação que tiveram. Entramos no café e nos sentamos na mesa junto à janela. O garçom, que já nos conhecia como clientes frequentes, aproximou-se sorrindo. Dona Luciana, seu Gustavo? O de sempre? Sim, Paulo, obrigada. Gustavo respondeu, poupando-me do esforço de falar. 2 cafés e aqueles pães de queijo que a Dona Luciana adora. Quando o garçom se afastou, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com hesitação. Alô? Senhora Luciana Torres? Uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é o delegado Maurício Fontes da Delegacia de Crimes Financeiros. Estou ligando a respeito da sua denúncia. Recebemos as informações do Banco Nacional e gostaríamos de ouvi-la pessoalmente ainda hoje, se possível. Olhei para Gustavo, que percebeu pela minha expressão que era algo sério. Posso ir agora mesmo, delegado? Respondi. Onde fica a delegacia? Anotei o endereço enquanto o garçom servia nosso café. Após desligar, expliquei a Gustavo sobre a chamada. Vou com você. Ele disse decisivo. Não quero que enfrente isso sozinha. Tomamos o café apressadamente e seguimos para a delegacia no centro. O prédio antigo contrastava com o interior modernizado, com computadores e equipamentos de última geração. Fomos conduzidos a uma sala de reuniões, onde, para minha surpresa, já estavam Márcia, Rogério e um senhor de cabelos brancos que reconheci vagamente. Dona Luciana. O delegado Fontes, um homem na casa dos 50 anos, levantou-se para me cumprimentar. Agradeço por vir tão prontamente. Este é o senhor Antenor Cardoso, que mencionei ao telefone. O senhor idoso levantou-se com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. Senhora Torres, lamento conhecê-la nestas circunstâncias. O senhor é outra vítima, ele completou, a voz embargada. Minha filha Patrícia e seu marido fizeram comigo o mesmo que sua filha fez com a senhora. Roubaram minhas economias de toda uma vida. Sentei-me, sentindo o peso daquelas palavras. Não estava sozinha nesse pesadelo. Havia outros como eu, traídos pelos próprios filhos. Senhora Torres, o delegado começou. Graças à sua denúncia e às evidências fornecidas pelo banco, conseguimos identificar um esquema criminoso que já vitimou pelo menos 7 idosos na zona sul do Rio. O padrão é sempre o mesmo. Filhos ou parentes próximos desviam dinheiro de idosos usando a boutique Elite Moda como fachada para lavagem de dinheiro. Márcia, sempre profissional, abriu sua pasta. Já estamos representando 3 das vítimas, incluindo Dona Luciana e Sr. Antenor. O padrão é claro e as evidências contundentes. O que acontece agora? Perguntei, tentando organizar os pensamentos. Já expedimos mandados de busca e apreensão para a residência de Amanda e Tiago, para a boutique de Cristina e para as residências dos outros envolvidos. O delegado explicou. Estão sendo cumpridos neste momento. Não? A ideia de policiais invadindo o apartamento de minha filha, vasculhando seus pertences, levando computadores e documentos,
provocou sentimentos contraditórios. Por um lado, era a justiça seguindo seu curso. Por outro, era minha menina sendo tratada como uma criminosa, ainda que merecidamente. E Amanda, ela será... Não consegui completar a frase. Será intimada a depor, assim como todos os envolvidos. O delegado respondeu com gentileza. Dependendo das evidências encontradas, poderá ser indiciada por estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. Prisão? A palavra saiu como um suspiro dolorido. É uma possibilidade, senhora. Mas isso dependerá do andamento das investigações, da colaboração dos indiciados e da decisão do juiz. Antenor, o outro idoso presente, inclinou-se em minha direção. Sei o que está sentindo, dona Luciana. Passei pelas mesmas dúvidas. Mas lembre-se, não fomos nós que colocamos nossos filhos nessa situação. Foram eles que escolheram esse caminho. Nesse momento, o telefone do delegado tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns instantes e seu rosto adquiriu uma expressão grave. Entendido. Traga-os para depoimento. Desligou e olhou para todos nós. A operação acaba de encontrar documentos comprometedores na boutique Elite Moda. Falsos recibos, 2 contabilidades paralelas e uma lista de alvos. Pessoas idosas com potencial para serem exploradas financeiramente. Senti um calafrio. Alvos? Sim, senhora. Seu nome estava no topo da lista, com a observação exploração em andamento, máximo potencial. As palavras atingiram-me como punhaladas. Não apenas tinha sido traída e roubada, tinha sido estudada, analisada, classificada como uma fonte de recursos a ser drenada até o último centavo. Há mais. O delegado continuou relutante. Encontramos anotações sobre um plano para interditá-la juridicamente por suposta incapacidade mental, o que daria a Amanda controle total sobre seus bens. O ar fugiu dos meus pulmões. A sala pareceu girar ao meu redor. Gustavo segurou meu braço preocupado. Luciana, está se sentindo mal? Água, por favor. Consegui murmurar. Alguém colocou um copo d'água em minhas mãos trêmulas. Bebi um gole, tentando acalmar a tempestade de emoções que me dominava. Interdição. Eles planejavam me declarar incapaz. Tirar minha autonomia, minha dignidade, tudo o que me restava. Senhora Torres, o delegado falou suavemente. Sei que é um choque, mas essas descobertas fortalecem enormemente nosso caso. O que eles planejavam fazer configura crime grave. Respirei fundo, buscando forças no mais profundo do meu ser. Pensei na minha mãe, na sua força quando enfrentou a viuvez precoce. Pensei nas gerações de mulheres da minha família que superaram a adversidade sem jamais se curvar. Quero depor agora, declarei, endireitando as costas. Quero contar tudo, cada detalhe, cada centavo desviado. Não vou me esconder nem me intimidar. Márcia sorriu, aprovando minha decisão. É o momento certo, dona Luciana, e estarei ao seu lado o tempo todo. As horas seguintes foram exaustivas. Detalhei cada transação suspeita, cada conversa estranha, cada comportamento que, em retrospecto, indicava o esquema criminoso. Assinei depoimentos, reconheci documentos, identifiquei falsificações da minha assinatura em papéis que jamais havia visto. Quando finalmente terminamos, já passava das 5 da tarde. O delegado me acompanhou até a saída da delegacia. A senhora é uma mulher corajosa, dona Luciana, ele comentou. Muitas vítimas de crimes familiares desistem no meio do caminho, por vergonha ou por medo de magoar os parentes. Não tenho mais medo de magoar quem não hesitou em me ferir, delegado, respondi. E quanto à vergonha? A vergonha não é minha, é deles. Ao sair da delegacia, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu do rio com tons alaranjados. Gustavo esperava pacientemente, conversando com o Antenor no banco da praça em frente. Como se sente? Gustavo perguntou, levantando-se ao me ver. Pensei por um momento antes de responder. Como alguém que perdeu muito, mas que acaba de se encontrar. Antenor assentiu, compreendendo perfeitamente o que eu queria dizer. É libertador, não é? Quando finalmente enfrentamos a verdade e deixamos de nos culpar pelos erros dos outros. Exatamente. Sorri para o idoso.
sentindo uma conexão imediata com aquele estranho que compartilhava minha dor. Gastei tanta energia fingindo que tudo estava bem, protegendo a imagem perfeita da minha filha. Para quê? Para nada. Ele respondeu simplesmente. É o que fazemos, nós pais. Protegemos nossos filhos, mesmo quando eles não merecem. Despedimo-nos de Antenor, prometendo manter contato. No caminho para casa, Gustavo sugeriu que eu ficasse em seu apartamento por alguns dias para evitar possíveis retaliações de Amanda ou dos outros envolvidos. Concordei, mais pelo conforto da companhia do que por medo real. Precisamos passar no meu apartamento antes para pegar algumas roupas e meus remédios. Lembrei. Ao chegarmos ao meu prédio em Botafogo, notei imediatamente algo estranho. A luz da sala estava acesa, embora eu tivesse certeza de tê-la apagado ao sair. Tem alguém lá dentro? Sussurrei para Gustavo. Ele franziu o senho. Vou subir com você. Se for Amanda, vou enfrentá-la. Completei, determinada. Não vou mais fugir das confrontações. Te disse. O elevador nos levou até o 8º andar em silêncio tenso. Ao aproximarmos da porta do meu apartamento, ouvi vozes abafadas vindo de dentro. Uma delas, inconfundivelmente, era de Amanda. Fitei a porta do meu próprio apartamento como se fosse a entrada de uma arena. Minha casa, meu santuário, invadido sem permissão. Gustavo colocou a mão no meu ombro, seus olhos perguntando silenciosamente se eu queria recuar. Balancei a cabeça negativamente. Havia enfrentado coisas demais naquele dia para me acovardar agora. Tenho minhas chaves. Sussurrei, remexendo na bolsa. Vamos entrar. Abri a porta com determinação, sem anunciar minha chegada. A cena que encontrei no interior da sala congelou meu sangue. Amanda, Tiago e Cristina vasculhavam freneticamente gavetas, armários e estantes. Espalhados pelo chão estavam documentos, fotografias antigas, cadernetas de poupança. Uma mala aberta descansava sobre o sofá, já parcialmente preenchida com objetos que reconheci imediatamente. Minha caixa de joias, álbuns de família, o relógio de ouro que pertenceu ao meu pai. Os três paralisaram ao me ver, como atores em uma peça quando as luzes se acendem inesperadamente. O rosto de Amanda empalideceu. Tiago deixou cair uma pilha de documentos que segurava. Apenas Cristina manteve a compostura, endireitando as costas como uma cobra pronta para o bote. O que pensam que estão fazendo? Minha voz saiu mais forte do que esperava, reverberando nas paredes do apartamento que sempre fora tão silencioso. Amanda recuperou-se primeiro. Mãe, não é o que parece. Não? Então me explique o que parece, Amanda. Porque para mim parece um assalto. Gustavo permanecia ao meu lado, silencioso, mas vigilante. Seus olhos não deixavam Tiago, como se antecipasse algum movimento brusco. Viemos apenas buscar alguns pertences da Amanda. Cristina tentou, sua voz falsamente suave. Coisas que ela deixou aqui ao longo dos anos. Coisas como minhas joias, como o relógio do meu pai, como meus documentos bancários. Apontei para a mala aberta. Isso não é buscar pertences, Cristina. Isso é roubo. Tiago deu um passo à frente, mas recuou ao ver Gustavo se movimentar. Sabemos sobre a denúncia, dona Luciana. Ele disse, tentando soar razoável. Sabemos que a senhora foi à delegacia. Estamos apenas tentando resolver isso em família, sem envolver a polícia. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Em família? Agora se lembram que somos família? Depois de me roubarem por meses, depois de planejarem me declarar incapaz, depois de invadirem minha casa, dei um passo à frente, sentindo uma coragem que não sabia possuir. É tarde demais para isso, Tiago. A polícia já está envolvida. O banco já está envolvido. Acabou o jogo de vocês. Cristina abandonou a pretensão de cordialidade, seu rosto contorcendo-se numa máscara de desprezo. Você não entende nada, velha tola. Acha mesmo que 3 advogados de defesa não vão despedaçar o depoimento de uma senhora de idade com histórico de pressão alta e ansiedade? Mãe! Amanda repreendeu, alarmada com a franqueza brutal da sogra. É hora de parar de fingir, Amanda. Cristina continuou, implacável. Sua mãe escolheu o lado dela. Agora temos que proteger nossos interesses. Nossos interesses. A frase ecoou em minha mente como o dobre de um sino fúnebre.
Então era isso. Minha filha havia escolhido seu lado, e não era o meu. Amanda, chamei, ignorando os outros dois. É isso mesmo que você quer? Roubar sua própria mãe? Me declarar incapaz? Me internar em alguma clínica para ter acesso ao meu dinheiro? Seus olhos desviaram dos meus, incapazes de enfrentar a verdade explicitada em voz alta. Aquele simples gesto foi mais revelador que qualquer confissão. Vamos embora daqui, Tiago falou nervosamente, recolhendo alguns documentos do chão. Não vale a pena. Não tão rápido. A voz grave de Gustavo soou pela primeira vez. Vocês não vão sair daqui levando nada que não lhes pertence. Cristina soltou um som de escárnio. E quem vai nos impedir? Você e a velhinha? A resposta não veio de nós, mas da porta que permanecera aberta. 2 policiais uniformizados entraram na sala, seguidos pelo delegado Fontes. Eu vou impedir, senhora. O delegado declarou, exibindo seu distintivo. Maurício Fontes, Delegacia de Crimes Financeiros. O choque no rosto dos 3 seria cômico em outras circunstâncias. Cristina recuou instintivamente. Tiago empalideceu a ponto de parecer que desmaiaria a qualquer momento. Amanda levou as mãos à boca, sufocando um grito. Como? Ela balbuciou, olhando de mim para os policiais. Seu Antônio, o porteiro, me ligou assim que vocês chegaram. Expliquei, sentindo uma onda de gratidão pelo senhor que sempre cuidou de mim. Ele achou estranho vocês entrarem no meu apartamento quando eu não estava em casa. Disse que pareciam nervosos, apressados. E eu liguei imediatamente para o delegado. Gustavo completou. Uma precaução, considerando o que descobrimos hoje. O delegado Fontes avançou pela sala, observando a bagunça ao redor. Tentativa de ocultação de provas, violação de domicílio, furto qualificado. Vocês estão acumulando acusações em tempo recorde. Um dos policiais aproximou-se da mala aberta no sofá. Isso tudo são bens da senhora? Perguntou a mim, apontando para o conteúdo. Assenti. Sim, tudo meu. Inclusive aqueles documentos que o rapaz está tentando esconder nas costas. Tiago sobressaltou-se, como se tivesse sido eletrocutado. Lentamente, revelou os papéis que tentava ocultar. Eram escrituras dos meus imóveis. O apartamento onde estávamos e uma pequena casa em Petrópolis que herdei dos meus pais. Planejavam transferir meus imóveis também? Perguntei, sentindo uma dor profunda ao perceber a extensão da ganância deles. Não bastava meu dinheiro? Amanda finalmente encontrou sua voz. Mãe, você não entende. Estávamos com problemas financeiros, dívidas. Poupe-me das suas desculpas, Amanda. Cortei-a, incapaz de ouvir mais mentiras. Se tinham problemas, por que não pediram ajuda honestamente? Por que montar um esquema criminoso? Por que planejar me declarar incapaz? Ela não tinha resposta para isso. Ou talvez tivesse, mas fosse vergonhosa demais para ser admitida em voz alta. O delegado fez um gesto para os policiais. Levem os 3 para a delegacia. Vamos formalizar a prisão em flagrante. Prisão? Amanda exclamou. O pânico finalmente rompendo sua máscara de indiferença. Mãe, não pode deixar isso acontecer. Sou sua filha. Aquelas palavras perfuraram meu coração como adagas afiadas. Sim, ela era minha filha. A menina que embalei nas noites de febre, que ensinei a ler, que acompanhei em cada passo da vida. Como havíamos chegado a este ponto? Justamente por ser minha filha, Amanda, é que isso dói tanto. Respondi, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto enrugado. E justamente por ser minha filha é que preciso deixar que enfrente as consequências dos seus atos. Que tipo de mãe eu seria se te ensinasse que podes trair, roubar e magoar sem consequências? Os policiais começaram a algemar os 3. Cristina resistiu brevemente, mas cedeu ao perceber a futilidade. Tiago manteve-se cabisbaixo, já derrotado. Amanda... Minha Amanda continuava me encarando, como se esperasse que eu mudasse de ideia no último instante, que fizesse algum milagre maternal para salvá-la. Senhora, o delegado dirigiu-se a mim. Precisamos que compareça à delegacia para formalizar a queixa de invasão de domicílio e tentativa de furto. Estarei lá em 1 hora. Assegurei. Apenas preciso de alguns minutos. Ele compreendeu meu pedido silencioso e assentiu. 1 hora está ótimo.
Enquanto os policiais conduziam os três para fora do apartamento, Amanda voltou-se uma última vez. Vai se arrepender disso, mãe. Quando estiver sozinha, velha e doente, vai lembrar deste dia. Aquela ameaça velada, aquela tentativa final de manipulação, em vez de me ferir, fortaleceu minha resolução. Talvez um dia eu me arrependa, Amanda, mas não tanto quanto você. A porta fechou-se atrás deles. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Gustavo aproximou-se, envolvendo-me em seus braços fortes. Você foi incrível, Luciana. Corajosa como poucas. Permiti-me desabar contra seu peito, as lágrimas agora fluindo livremente. Não me sinto corajosa, Gustavo. Me sinto destruída. É natural. Acabou de passar por algo que nenhuma mãe deveria enfrentar. Permanecemos assim por alguns minutos, eu chorando silenciosamente enquanto ele acariciava meus cabelos brancos. Quando finalmente me afastei, sentia-me estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Vamos arrumar essa bagunça, sugeri, olhando para o caos em que minha sala se transformara. Tem certeza? Podemos deixar para amanhã. Não. Quero minha casa em ordem novamente. Preciso disso. Comecei a recolher os papéis espalhados pelo chão, organizando-os cuidadosamente. Gustavo ajudou-me a guardar as joias e objetos pessoais que haviam sido jogados na mala. Trabalhamos em silêncio compassado, restaurando não apenas a ordem física do apartamento, mas também algo dentro de mim. Entre os documentos revirados, encontrei um velho envelope amarelado que não via há anos. Dentro, fotografias de Amanda criança, no parque, na praia, soprando velas em bolos de aniversário, vestida para festas escolares. Em cada imagem, aquele sorriso inocente, aqueles olhos brilhantes, cheios de amor e admiração pela mãe que registrava aqueles momentos preciosos. Era uma menina tão doce, murmurei, mostrando as fotos a Gustavo. Onde foi que perdi aquela criança? Ele examinou as fotografias com atenção respeitosa. Você não a perdeu, Luciana. Ela cresceu e fez suas escolhas. Escolhas que refletem quem ela decidiu ser, não quem você a criou para ser. Assenti, guardando as fotos novamente no envelope. Ainda assim, não consigo evitar me perguntar se poderia ter feito algo diferente. É o que todos os pais se perguntam, mesmo aqueles cujos filhos se tornam pessoas admiráveis. Gustavo ajudou-me a levantar, percebendo meu cansaço. Vamos descansar um pouco antes de irmos à delegacia. Sentei-me no sofá, subitamente consciente do peso dos meus 67 anos em cada osso do meu corpo. A adrenalina que me sustentara durante o confronto começava a dissipar, deixando em seu lugar uma exaustão profunda. Quer um chá? Gustavo ofereceu, dirigindo-se à cozinha. Sim, por favor. Camomila, se ainda tiver. Enquanto ele preparava o chá, contemplei o apartamento agora reorganizado. Era o mesmo lugar de sempre, com os mesmos móveis, os mesmos quadros nas paredes, a mesma vista da janela. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Eu havia mudado. Gustavo retornou com 2 xícaras fumegantes, entregando-me uma delas. Quando tudo isso acabar, comentei após um gole reconfortante. Estou pensando em vender este apartamento. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Mesmo? Pensei que amasse este lugar. Amava. Mas agora está cheio de memórias que prefiro deixar para trás. Olhei ao redor, para as paredes que testemunharam tantos momentos da minha vida. Além disso, é grande demais para uma pessoa só. E para onde iria? Dei um pequeno sorriso, o primeiro genuíno em muitas horas. Estava pensando naquele condomínio perto da praia, em Copacabana. O que tem piscina e salão de festas? Aquele perto da minha academia? Exatamente. Tomei outro gole de chá, apreciando o calor que se espalhava pelo meu peito. Um recomeço, um lugar sem fantasmas. Gustavo sorriu, seus olhos refletindo um carinho que aquecia mais que qualquer chá. Acho uma ideia excelente. O interfone tocou, interrompendo nosso momento de tranquilidade. Gustavo atendeu. É o delegado Fontes, informou, cobrindo o bocal com a mão. Pergunta se podemos ir à delegacia agora. Parece que encontraram algo importante. Suspirei, colocando a xícara sobre a mesa. Diga que estaremos lá em 20 minutos. No caminho para a delegacia, observei as ruas do Rio passando pela janela do carro. O entardecer dava lugar à noite.
As luzes da cidade começavam a cintilar como estrelas terrenas. Pessoas caminhavam apressadas, voltando para suas casas após um longo dia de trabalho, alheias ao drama que se desenrolava na vida daquela senhora de cabelos brancos dentro do carro. Pensei em todas as vezes que atravessei essas mesmas ruas com Amanda pequena, segurando sua mãozinha na minha. Como ela se maravilhava com as luzes, com os sons, com o movimento. "Mamãe, olha que lindo!" exclamava a cada nova descoberta. Onde estava aquela menina curiosa e sensível? Havia sido consumida pela ambição e pela ganância? Ou apenas estivera escondida, uma máscara habilmente usada durante todos aqueles anos? Ao chegarmos à delegacia, o delegado Fontes nos aguardava na entrada, o semblante grave. "Dona Luciana, obrigado por vir tão rapidamente." Cumprimentou-me com um aperto de mão firme. "Descobrimos algo que a senhora precisa ver." Conduziu-nos até sua sala, onde um laptop estava aberto sobre a mesa. "Este computador foi apreendido na boutique da senhora Cristina durante a operação desta tarde. Nossa equipe técnica encontrou uma pasta encriptada contendo arquivos bastante perturbadores." Sentei-me diante do laptop, Gustavo ao meu lado. "São gravações de áudio e vídeo." O delegado explicou, clicando em um dos arquivos. "Esta é de 3 meses atrás." A tela mostrou o interior da Elite Moda, a boutique de Cristina. Amanda, Tiago e Cristina conversavam, sem saber que estavam sendo gravados. As primeiras palavras que ouvi da boca da minha filha fizeram meu sangue gelar. "Quanto tempo até conseguirmos a interdição da velha?" A voz de Amanda atravessou a sala como uma lâmina afiada, cortando qualquer esperança que eu ainda pudesse nutrir sobre suas intenções. Não havia amor em seu tom, nem respeito, nem o mais leve sinal de remorso. Apenas frieza calculada, como quem discute a compra de um objeto. Meus dedos apertaram o braço da cadeira com tanta força que os nós embranqueceram. Senti a mão de Gustavo sobre a minha, oferecendo apoio silencioso enquanto o vídeo continuava. "Os médicos disseram que precisamos de mais evidências." A voz de Tiago respondeu na gravação. "Não basta dizer que ela está esquecida ou confusa ocasionalmente. Precisamos documentar comportamentos realmente preocupantes." Cristina moveu-se na tela, ajustando um vestido em um manequim enquanto falava. "Então criem essas evidências. Não pode ser tão difícil. Misturem os remédios dela, escondam coisas e a façam pensar que esqueceu. Convençam-na de que está tendo alucinações." "Já estamos fazendo isso." Amanda suspirou, impaciente. "Semana passada escondi as chaves do apartamento e a fiz acreditar que as tinha perdido. Na anterior, troquei os remédios de pressão pelos de dormir. Ela ficou tonta o dia todo, achando que era efeito da idade. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. As tonturas que me fizeram até consultar um neurologista, temendo um AVC, o episódio das chaves que me deixou tão frustrada comigo mesma, não eram falhas da minha mente envelhecida, mas armadilhas meticulosamente preparadas pela minha própria filha. O problema, Amanda continuou na gravação, é que ela tem momentos de lucidez irritantes. Ontem mesmo questionou um saque que fiz da conta dela. Tive que inventar uma história sobre uma taxa do condomínio. Ela sempre foi observadora demais. Cristina comentou com desprezo. "Mas todo mundo tem um ponto fraco. Descubra o dela." Tiago inclinou-se para a frente, o rosto iluminado por uma ideia. "E se plantássemos evidências de que ela está colocando a própria segurança em risco? Algo como deixar o fogão ligado ou uma torneira aberta causando uma inundação?" O sorriso que se espalhou pelo rosto de Amanda ao ouvir essa sugestão foi talvez o momento mais doloroso de toda a gravação. Era o sorriso de alguém que acabava de encontrar a solução perfeita para um problema irritante, sendo o problema, neste caso, a mãe que a criou. "Perfeito. Podemos até chamar os bombeiros quando isso acontecer. Teremos testemunhas oficiais." O delegado Fontes pausou o vídeo, olhando-me com compaixão. "Há mais gravações, dona Luciana. Todas incriminadoras. Eles documentaram meticulosamente o plano contra a senhora, provavelmente para consulta futura." "Por que gravar isso?" perguntei, a voz trêmula. "Por que criar provas contra si mesmos?" Cristina gravava tudo o que acontecia na boutique, como medida de segurança contra roubos. O delegado explicou.
Aparentemente, esquecia de desligar o sistema quando tinham essas reuniões privadas. Um erro tolo para criminosos que se consideravam tão inteligentes. Um erro que agora expunha a verdadeira natureza da conspiração contra mim. Continua. Pedi, precisando conhecer a extensão completa da traição. O delegado hesitou. Tem certeza? É bastante perturbador. Tenho. Preciso saber tudo. Ele assentiu e avançou para outro arquivo, datado de apenas 2 semanas atrás. Desta vez, a cena era o interior de um café. Amanda conversava com uma mulher que nunca tinha visto antes, uma jovem de aparência profissional com um bloco de notas. Ela foi diagnosticada com pressão alta há anos. Amanda explicava, sua voz assumindo um tom de preocupação que reconheci de tantas consultas médicas em que me acompanhou. Mas ultimamente notamos sinais de demência precoce, esquecimentos frequentes, comportamentos irracionais, até mesmo alucinações. A mulher tomava notas, seu rosto compenetrado. E a senhora tem documentação médica desses sintomas? Ainda estamos reunindo. O problema é que ela se recusa a admitir que precisa de ajuda. Sabe como são os idosos, orgulhosos demais para aceitar que estão perdendo capacidades. Um golpe baixo, usando a idade como justificativa para desacreditar qualquer defesa que eu pudesse apresentar. Inteligente e cruel. A senhora precisa entender. Amanda continuou, lágrimas convenientes brotando em seus olhos. Que só estamos buscando a interdição porque queremos protegê-la. Semana passada, a encontrei vagando pela rua de pijama às 3 da manhã. Ela poderia ter sido assaltada ou atropelada. Nunca havia saído de pijama às 3 da manhã. Nunca. Era uma mentira completa, fabricada para pintar o quadro de uma idosa perturbada e incapaz. A interdição é sempre um último recurso. A mulher respondeu, profissional. Mas se a situação é como a senhora descreve, parece justificável. Precisaremos de laudos médicos, depoimentos de testemunhas e evidências concretas de que ela representa um risco para si mesma. Teremos tudo isso. Amanda assegurou determinada. Custe o que custar. O delegado pausou novamente o vídeo. A mulher do vídeo é doutora Paula Mendes, advogada especializada em direito familiar. Já a trouxemos para prestar depoimento. Ela afirma que desconhecia completamente o verdadeiro plano e que foi enganada por sua filha. Fechei os olhos por um momento, absorvendo o impacto dessas revelações. Não era apenas dinheiro que queriam, era minha liberdade, minha autonomia, minha dignidade. Tudo arrancado com mentiras cuidadosamente construídas. Há mais um arquivo que a senhora precisa ver, o delegado disse, seu tom indicando que o pior ainda estava por vir. Este foi gravado ontem à noite, na residência de Tiago e Amanda. A cena agora mostrava minha filha, meu genro e Cristina sentados na sala de estar deles. Sobre a mesa de centro, plantas arquitetônicas que reconheci como sendo do meu apartamento. Consegui estas cópias com a administração do prédio. Tiago explicava, espalhando os papéis. Aqui é o quarto principal onde ela dorme. Se causarmos um incêndio controlado nesta área, parecerá que ela adormeceu com um cigarro aceso. Cristina franziu o senho. Ela não fuma. Detalhes. Amanda dispensou a objeção com um gesto impaciente. Diremos que começou recentemente outro sinal de comportamento errático. O importante é que o incêndio seja pequeno o suficiente para não representar perigo real, mas grande o suficiente para justificar uma internação de emergência. E durante essa internação, Tiago continuou, apresentamos os laudos médicos falsos e o pedido de interdição. Com ela hospitalizada, o juiz provavelmente decidirá com mais rapidez. E se der errado? Cristina questionou, sempre prática. Se o incêndio se espalhar? Amanda deu de ombros, um gesto tão casual que gelou meu sangue. Seguro residencial. O apartamento vale mais que o dobro do que quando ela comprou. Não consegui continuar assistindo. Levantei-me bruscamente, afastando-me da tela como se ela pudesse me contaminar com aquela maldade calculada. Gustavo levantou-se comigo, preocupado. Luciana? Eles iam incendiar meu apartamento. As palavras saíram entrecortadas, quase incompreensíveis. Com ou sem mim dentro, aparentemente. O delegado Fontes encerrou o vídeo.
seu rosto uma máscara de indignação profissional. Dona Luciana, com estas evidências, somadas às provas de desvio financeiro e à invasão de domicílio em flagrante, temos um caso sólido contra os três: tentativa de estelionato, associação criminosa, apropriação indébita e agora conspiração para dano material e possivelmente homicídio. Homicídio. A palavra pairou na sala como um miasma tóxico. Minha própria filha havia considerado a possibilidade da minha morte como um mero inconveniente em seu plano. Quais serão as penas? Gustavo perguntou, sua voz tensa. Considerando todos os agravantes, especialmente o fato de a vítima ser idosa e parente de primeiro grau, estamos falando de penas severas. O delegado consultou algumas anotações. Na melhor das hipóteses para eles, se cooperarem e confessarem, alguns anos de prisão em regime semiaberto. Na pior, mais de uma década em regime fechado. Uma década. Minha filha passando uma década na prisão. A ideia era tão surreal quanto dolorosa. O que acontece agora? Perguntei, tentando manter a compostura. Os três permanecerão detidos enquanto preparamos as acusações formais. A senhora precisará comparecer a algumas audiências, mas sua advogada pode orientá-la sobre todo o processo. O delegado fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Dona Luciana, sei que é difícil, mas a senhora tem o direito de solicitar uma ordem de restrição contra os três. Considerando a natureza das ameaças, recomendo fortemente que o faça. Uma ordem de restrição contra minha própria filha. A realidade daquela situação atingiu-me com força renovada. Olhei para Gustavo, buscando algum conselho em seus olhos gentis. Acho que seria prudente, ele disse suavemente. Pelo menos até tudo se acalmar. Assente lentamente, rendendo-me à lógica implacável da situação. Sim, vou solicitar a ordem de restrição. O resto da noite passou como um borrão de depoimentos, formulários e decisões difíceis. Quando finalmente deixamos a delegacia, o céu começava a clarear no horizonte, anunciando um novo dia. Estávamos exaustos, emocional e fisicamente drenados. Vamos para a minha casa, Gustavo sugeriu, abrindo a porta do carro para mim. Você precisa descansar e seu apartamento ainda está uma bagunça. Concordei silenciosamente. A ideia de retornar ao local onde havia testemunhado a traição final de Amanda era insuportável naquele momento. Precisava de distância, de um refúgio onde pudesse processar tudo o que acontecera. O apartamento de Gustavo em Copacabana era pequeno, mas acolhedor. Típico de um homem que vivia sozinho, mas com toques de personalidade que revelavam seu caráter. Livros organizados por tema, plantas bem cuidadas, fotografias de paisagens que ele mesmo havia tirado em suas caminhadas matinais pela praia. Fique à vontade, ele disse, abrindo as janelas para deixar entrar a brisa marinha. Vou preparar um café da manhã para nós. Você precisa comer algo. Enquanto ele se movimentava na cozinha compacta, sentei-me no sofá, observando o mar através da janela. O oceano parecia tão sereno, tão constante, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em suas margens. Quis absorver um pouco daquela serenidade, daquela capacidade de simplesmente existir no presente, sem se prender ao passado ou temer o futuro. Gustavo retornou com uma bandeja contendo café, pão, frutas e queijo. Um café da manhã simples, mas preparado com cuidado evidente. Obrigada, murmurei, percebendo subitamente o quanto estava faminta. Por tudo. Ele sentou-se ao meu lado, servindo-me uma xícara de café forte. Nem precisa agradecer, Luciana. Comemos em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando terminamos, Gustavo levou a bandeja de volta à cozinha e retornou com um envelope que não havia notado antes. O delegado me entregou isso quando você estava assinando os últimos papéis. Explicou, estendendo-me o envelope. Disse que encontraram na boutique da Cristina. Abri o envelope com cuidado, como se pudesse conter algo perigoso. Dentro havia um pequeno caderno, daqueles usados para registros financeiros. Ao folheá-lo, reconheci imediatamente a letra de Amanda. Era uma espécie de diário ou registro, datado de 6 meses atrás.
As primeiras páginas continham anotações sobre minhas rotinas, horários em que saía e voltava para casa, compromissos regulares, nomes de amigas que me visitavam. Um trabalho de vigilância minucioso, como quem estuda um alvo antes de um ataque. Depois vinham registros de gastos, meus e dela. Cada centavo que ela desviava estava documentado, categorizado, planejado. Não eram impulsos de uma filha desesperada, mas o trabalho metódico de uma mente calculista. Na última página preenchida, uma lista intitulada Pós-interdição. Vender apartamento em Botafogo. Valor estimado. $1. 2 milhões. Vender casa em Petrópolis. Valor estimado. 800 mil. Liquidar investimentos. Valor aproximado. 300 mil reais. Internar em clínica de longo prazo. Mais barata. Custo mensal. 4 mil reais. Destinar parte dos recursos para a expansão da boutique. Comprar casa de praia em Búzios. A frieza daquele planejamento era tão absoluta que não consegui sentir raiva, apenas uma tristeza profunda e definitiva. Fechei o caderno e o devolvi ao envelope, como se quisesse encapsular aquela maldade para que não contaminasse o ar ao meu redor. Ela tinha tudo planejado, disse a Gustavo, minha voz estranhamente calma. Minha internação, a venda das minhas propriedades, tudo. Ele assentiu, sem palavras de consolo fácil, apenas sua presença sólida e reconfortante ao meu lado. Sabe o que é mais estranho? Continuei, olhando para o horizonte onde o céu e o mar se encontravam. Não sinto ódio. Deveria, mas não sinto. Sinto apenas libertação. Libertação? Sim. Durante anos vivi com essa sensação de que algo estava errado, de que havia uma distância crescente entre mim e Amanda que não conseguia explicar. Culpava-me, achando que tinha falhado como mãe de alguma forma. Agora sei que não era minha culpa. Não eram minhas ações que criaram esse abismo, mas a escolha deliberada dela de me ver como um recurso a ser explorado, não como uma pessoa a ser amada. Gustavo pegou minha mão enrugada entre as suas. Você é a pessoa menos culpada nessa história toda, Luciana. Deu tudo a ela, inclusive segundas, terceiras, 10ª chances. Ela escolheu este caminho. Assenti, sentindo uma certeza crescente de que, apesar da dor, estava fazendo a coisa certa. O que aconteceu ontem foi terrível, mas necessário. Não apenas por mim, mas pelas outras vítimas que eles já exploraram e pelas que teriam explorado no futuro. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o movimento das ondas. Finalmente, Gustavo falou. O que planeja fazer agora? Refleti sobre a pergunta, sentindo um espaço de possibilidades se abrindo à minha frente. Um espaço que, ironicamente, a traição de Amanda havia criado. Primeiro vou vender o apartamento em Botafogo, mas pelos meus próprios termos e para meu próprio benefício. Talvez compre um lugar menor, mais perto da praia. Olhei para ele com um pequeno sorriso. Talvez até neste prédio. Ele sorriu de volta, apertando levemente minha mão. Seria uma vizinha muito bem-vinda. Segundo, vou retomar o projeto do grupo de leitura para idosos na biblioteca municipal. Estava planejando isso antes de toda essa confusão começar. Uma ideia excelente. Seus alunos sempre adoraram suas aulas de literatura. E terceiro, hesitei, a ideia formando-se enquanto falava. Acho que vou procurar outras vítimas como eu. Idosos que foram explorados por pessoas em quem confiavam. Formar um grupo de apoio, talvez? Um lugar onde possamos compartilhar experiências e nos fortalecer mutuamente. Os olhos de Gustavo brilharam com admiração. Transformar sua dor em ajuda para os outros. Isso é tão você, Luciana. O sol agora brilhava completamente, iluminando o apartamento com a promessa de um novo dia. Levantei-me e caminhei até a janela, sentindo o calor em meu rosto. Sabe, falei sem me virar. Sempre achei que envelhecer significava perder. Perder saúde, perder memória, perder pessoas amadas. E de certa forma, é verdade. Perdi minha filha. Virei-me para encará-lo. Uma nova determinação em minha voz. Mas também estou descobrindo que envelhecer pode significar ganhar. Ganhar clareza, ganhar coragem, ganhar a liberdade de viver nos meus próprios termos. Gustavo levantou-se e veio até mim, seu rosto iluminado pelo sol da manhã.
e ganhar novos começos. Sim, concordei, sentindo uma onda de esperança que não esperava encontrar tão cedo após tamanha traição. Novos começos. Ele estendeu a mão, um convite silencioso para enfrentar o novo dia juntos. Aceitei, entrelaçando meus dedos enrugados nos dele. O futuro era incerto. Haveria ainda muitas lágrimas a derramar e processos dolorosos a enfrentar. Mas naquele momento, de pé junto à janela com a mão segura na de Gustavo, senti que havia vencido a batalha mais importante. A batalha pela minha dignidade, pela minha autonomia, pela minha vida. Amanda havia tentado me reduzir a uma velha confusa e dependente. Eu emergiria como uma mulher sábia e determinada, pronta para criar um futuro que ela nunca imaginou ser possível. Queridos amigos que me acompanharam até aqui, primeiramente quero agradecer por terem ouvido minha história com tanta atenção e carinho. Não é fácil para mim, Luciana Torres, aos 67 anos, reviver esses momentos dolorosos da traição que sofri nas mãos da minha própria filha. Mas como sempre digo, compartilhar nossa dor muitas vezes é o primeiro passo para a cura, não apenas para nós mesmos, mas também para ajudar outros que possam estar passando por situações semelhantes. Quando descobri que Amanda estava usando meu cartão de crédito naquele jantar no Cantinho Carioca, jamais poderia imaginar que estava apenas arranhando a superfície de um esquema criminoso tão elaborado. Minha filha, junto com seu marido Tiago e a sogra Cristina, não apenas desviavam meu dinheiro, mas planejavam me declarar incapaz, me internar em uma clínica barata e vender todas as minhas propriedades para financiar seus luxos. A Elite Moda, aquela boutique elegante no shopping Rio Sul, era na verdade uma fachada para a lavagem de dinheiro roubado de idosos como eu e o senhor Antenor, outra vítima que conheci durante essa terrível jornada. O pior de tudo foi descobrir que as minhas tonturas, os esquecimentos, os momentos de confusão que tanto me assustaram não eram sinais de demência, mas armadilhas cuidadosamente preparadas por Amanda. Ela trocava meus remédios, escondia meus pertences, tudo para me fazer duvidar da minha própria sanidade. E teria ido mais longe, chegando até a planejar um incêndio controlado no meu apartamento para justificar uma internação de emergência. Como uma mãe processa esse tipo de traição? Como continuar respirando quando descobre que o ser que você gerou, amamentou, criou com tanto amor, consegue olhar para você e ver apenas um obstáculo a ser removido, um recurso a ser explorado? Não há manual para esse tipo de dor. Não há preparação possível. Mas sabem o que descobri durante esse processo? Que mesmo aos 67 anos, com os cabelos brancos e as rugas marcando meu rosto, ainda tenho a capacidade de me surpreender com minha própria força. Quando confrontei Amanda e seus cúmplices no meu apartamento, quando permiti que fossem presos em flagrante, quando decidi não me curvar ao peso da vergonha e da culpa, encontrei dentro de mim uma resiliência que não sabia que existia. E não estive sozinha nessa jornada. Pessoas maravilhosas cruzaram meu caminho exatamente quando mais precisava. Gustavo, meu namorado, que permaneceu ao meu lado em cada momento difícil, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também força prática. Márcia, minha amiga advogada, que imediatamente mobilizou seus conhecimentos para me proteger legalmente. Rogério, ex-aluno que se tornou gerente do banco, cuja vigilância impediu que Amanda drenasse minhas economias. Até mesmo o delegado Fontes, com sua compaixão profissional, mostrou-me que ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença na vida dos outros. Hoje, alguns meses após aqueles dias turbulentos, posso dizer que estou reconstruindo minha vida. Vendi o apartamento em Botafogo, carregado de memórias dolorosas, e comprei um pequeno, mas aconchegante apartamento em Copacabana, no mesmo prédio que Gustavo. Iniciamos um grupo de apoio para idosos vítimas de abuso financeiro e emocional, que já conta com 15 participantes. Redescobrimos juntos a alegria de viver, a capacidade de confiar novamente, mesmo que com cautela. Amanda, Tiago e Cristina foram condenados. O processo foi doloroso, cada audiência uma provação, mas necessário. Não apenas por justiça para mim, mas para proteger outras pessoas vulneráveis que poderiam cair nas garras deles. Amanda cumpre pena em regime semiaberto,
com direito a saídas temporárias. Nas poucas vezes em que tentou me contatar, mantive a ordem de restrição ativa. Talvez um dia estejamos prontas para uma conversa, para um novo tipo de relação baseada em limites claros e expectativas realistas. Mas esse dia ainda não chegou, e não me apresso em sua direção. O que aprendi com tudo isso? Que envelhecer não significa tornar-se frágil ou dispensável. Que nossos anos de experiência são valiosos e merecem respeito, começando por nós mesmos. Que precisamos manter o controle de nossas finanças, estar atentos a sinais de manipulação e não ter vergonha de pedir ajuda quando algo parece errado. Também aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 67 anos, iniciei um novo capítulo da minha vida. Retomei projetos antigos, como o grupo de leitura na biblioteca municipal, e criei novos, como as aulas de pintura que sempre quis fazer. Permito-me sentir alegria novamente. Permito-me confiar naqueles que provaram ser dignos dessa confiança. E você, meu amigo que está me ouvindo, talvez esteja passando por algo semelhante agora. Talvez seja um filho que nota comportamentos estranhos na relação de seus pais idosos com outros familiares. Talvez seja você mesmo um idoso, sentindo aquela sensação incômoda de que algo não está certo em como seus entes queridos tratam suas finanças ou decisões. Quero que saiba que não está sozinho, que há ajuda disponível, que dar o primeiro passo para se proteger não é deslealdade, é amor próprio. Se minha história tocou seu coração, peço que compartilhe essa mensagem. Inscreva-se aqui no canal Vingança do Dia para acompanhar mais relatos como o meu, histórias reais de pessoas que enfrentaram traições, mas encontraram a força para se levantar novamente. Não se esqueça de deixar seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que podem estar precisando ouvir exatamente estas palavras hoje. E se puder, contribua através do Valeu Demais, nossa forma de doação que ajuda a cobrir os custos diários, para trazer estas histórias até você. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar esse trabalho tão importante de dar voz a quem muitas vezes é silenciado pela idade, pela vergonha ou pelo medo. Com sua contribuição, podemos produzir mais vídeos diariamente e alcançar mais pessoas que, como eu, precisam saber que não estão sozinhas em suas dores. Nos comentários, gostaria de saber: você já enfrentou uma traição familiar? Como superou? O que faria no meu lugar? Sua experiência pode ser exatamente o que alguém na nossa comunidade precisa ouvir hoje. Vamos criar uma rede de apoio, de compreensão e de força. De uma mulher que acreditava ter perdido tudo, mas descobriu que ainda tinha o mais importante: sua dignidade, sua autonomia, sua capacidade de amar e ser amada. Deixo aqui meu abraço afetuoso. Lembre-se sempre: envelhecer não é se tornar invisível. É ganhar cores que antes nem sabíamos que existiam. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Foi difícil gravar esse vídeo, reviver esses momentos dolorosos, mas se ajudar pelo menos uma pessoa a se proteger ou a buscar ajuda, terá valido cada lágrima. Ajude nosso canal a continuar esse trabalho. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like e não se esqueça de comentar. Seu apoio através do Valeu Demais faz toda a diferença para mantermos o canal ativo todos os dias com novas histórias. Até o próximo relato, amigos. Cuidem-se e cuidem de quem amam, mas nunca à custa de si mesmos.